Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Muitas vezes na vida chega um momento em que você precisa encarar a realidade cara a cara e entender que é hora de mudar alguma coisa. Eu tive um momento assim quando descobri minha amada esposa com sua vizinha. Isso me decepcionou, mas rapidamente encontrei uma saída para a situação. Pelo menos espero que sim. Paro no mesmo restaurante para tomar café da manhã 4 ou 5 dias por semana e para almoçar talvez 2 vezes. Há muitos clientes regulares que frequentam o lugar e não conheço metade deles, embora eu tenha visto a maioria deles de vez em quando nos últimos 15 anos. É um caso de você saber quem eles são, mas não os conhece de verdade. Você os vê com frequência suficiente para acenar e dizer bom dia, mas raramente vai além disso. Você os vê com frequência suficiente para observar seus traços de caráter e idiosincrasias e alguns deles podem ser bem divertidos de assistir. Há um policial que entra e senta na mesma cabine todos os dias. Se outra pessoa estiver sentada naquela cabine específica quando ele chegar, ele se sentará no balcão, mesmo que outras cabines e mesas estejam vazias, e tomará café enquanto lê o jornal da manhã até que sua cabine fique disponível. Então ele se moverá até ela e pedirá seu café da manhã. Eu o vi sentado no balcão por quase 1 hora esperando por aquela cabine. Então tem o cara que entra e toma café enquanto espera alguém que está lendo um jornal se levantar, pagar a conta e deixar o jornal para trás. Assim que isso acontece, ele se levanta como um tiro para pegar o jornal. Ele não pede seu café da manhã até ter o jornal de outra pessoa para ler enquanto come. Um cara chamado Al vem todas as manhãs pelos últimos 9 anos, sempre pedindo a mesma coisa. Pelo menos nas manhãs em que estou lá. Ele pega 2 panquecas e um lado de bacon. Quando as panquecas chegam, ele levanta a de cima, cobre-a de baixo com ketchup e molho tabasco, depois recoloca a panqueca de cima e a cobre com geleia em vez de xarope. Todos os dias, durante 9 anos. Há também um homem chamado Toby que é dono de 2 prédios de apartamentos. Toda manhã ele entra e vai de cabine em cabine e de mesa em mesa, sentando-se e cumprimentando todos enquanto espera que alguém se ofereça para lhe comprar uma xícara de café. Há uma mulher chamada Alice que trabalha na prefeitura. Ela vem 1 ou 2 vezes por semana usando blusas decotadas, saltos altos, saias curtas e sem calcinha. Ela sempre escolhe uma mesa onde um número significativo de pessoas no restaurante possa vê-la, então se senta e abre bem as pernas, expondo-se. Homens que acham que isso é um convite e se aproximam dela acabam com café quente jogado no colo. Jerry Anderson, outro funcionário da prefeitura, diz que Alice troca de roupa para vestidos longos ou calças quando chega ao trabalho. Parece que ela gosta de provocar uma sala cheia de homens. Há muitos outros, mas aquele que mudou minha vida foi Jeff Standish. Jeff nunca fez nada para chamar atenção para si mesmo, a menos que você considere usar um chapéu como chamar atenção. Nesse caso, certamente funcionou porque chamou minha atenção. Jeff sempre foi visto com o mesmo acessório, um chapéu Stetson preto de aba larga, comumente conhecido como chapéu de cowboy. Quer ele usasse uma regata e shorts ou vestisse jeans e camiseta, o chapéu preto era uma constante. Mesmo quando ele usava terno e gravata, o chapéu preto permanecia. O visual característico de Jeff se estendia às suas atividades recreativas, como andar de bicicleta de corrida enquanto vestia o traje Justus Peedo típico dos ciclistas, sempre acompanhado pelo chapéu preto. O apego de Jeff a esse chapéu tornou-se tão arraigado que as pessoas instintivamente o procuravam sempre que ele entrava em uma sala, imaginando se ele poderia se desviar de seu estilo usual e optar por um capacete diferente. Essa observação ressalta porque o orador se viu habitualmente examinando a aparência de Jeff. Na quarta-feira, entrei no restaurante e vi Jeff sentado em uma cabine na parte de trás, seu chapéu preto inalterado. Ele conversou com alguém escondido pelo encosto alto da cabine. Na grande mesa redonda contra a parede do fundo, John e Mike estavam sentados, então eu me juntei a eles.
Meu assento ficava de frente para a porta da frente, permitindo que eu vislumbrasse a companheira de Jeff, uma loira deslumbrante. Enquanto eu tomava café e conversava com John e Mike esperando a entrega do meu bife com ovos pela Tiffany, meu olhar continuou se desviando para o estande de Jeff. Bem, não é bem verdade. Foi a loira que prendeu minha atenção. Já encontrou alguém que parecia familiar, mas você não conseguia se lembrar de onde a conhecia? Essa era a sensação que a loira evocava. Apesar dos meus esforços, sua identidade me iludiu, o que era perturbador considerando seu inegável fascínio. Depois que John e Mike partiram, Jeff e a loira se levantaram para sair, me dando uma boa olhada nela. Ela tinha 1,57 metros, pesando talvez 48 quilogramas, ostentando uma figura impressionante. Com longos cabelos loiros caindo em cascata pelas costas, ela personificava uma mulher deslumbrante. Terminei meu café da manhã, tomei uma última xícara de café e fui trabalhar. Na sexta-feira de manhã, enquanto eu estava sentado no restaurante, Jeff entrou e meu olhar imediatamente se fixou em sua cabeça. Percebi que nada havia mudado. Ele ainda usava o chapéu preto. Ele se sentou à mesa e, aproximadamente 5 minutos depois, a loira entrou e se juntou a ele. Eu me peguei pensando sobre isso. Além da vaga sensação de familiaridade, eu não conseguia me livrar do conhecimento de que Jeff era gay. Então qual era a história por trás da mulher deslumbrante que o acompanhava? Tomei um gole da minha bebida e continuei a observá-la até a hora de sair para o trabalho. Só na terça-feira voltei ao restaurante. Quando estacionei, avistei Jeff saindo da caminhonete, ainda usando o chapéu preto. 10 minutos depois de Christie servir meu café da manhã, a loira entrou e se juntou a Jeff. Quando Christie me entregou minha conta, perguntei sobre a identidade da loira. Essa é Candy, irmã de Jeff, ela respondeu. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Uma transformação e tanto, hein? Eu diria. De repente, me dei conta de por que a loira parecia familiar, e por que eu não conseguia acreditar que não conseguia me lembrar de uma garota tão linda de morrer. A última vez que vi Candy foi há cerca de 3 anos, e ela estava, para ser franco, acima do peso. Imagine alguém com 1,65 m de altura e mais de 102 quilos, e essa é a Candy de que me lembro. Ah, bem, mistério resolvido, e uma coisa a menos estava me incomodando. No entanto, a história não parou por aí. Por razões conhecidas apenas por Christie e Deus, Christie começou a me provocar de brincadeira. Uma manhã, quando me sentei para tomar café da manhã, Christie comentou, você acabou de sentir falta da sua namorada. Quem? Perguntei, me sentindo um pouco confuso, já que eu não tinha uma namorada. Candy. Ela acabou de sair e estava ótima esta manhã. Em vez de ignorar e sentar, eu respondi, droga. Que azar terrível. E isso deu o tom. Daquele ponto em diante, Christie brincava comigo sobre Candy. Sua namorada passou aqui esta manhã. Você a perdeu por pouco. Candy esteve aqui esta manhã com um cara. Você pode estar perdendo ela. Candy esteve aqui esta manhã. Ela estava sentada sozinha em uma cabine, parecendo triste. Pena que você não estava aqui. Você poderia ter se juntado a ela e animado. Uma manhã, quando terminei meu café da manhã, Christie veio correndo e me disse para pagar minha conta rapidamente. Por quê? Eu perguntei. Porque estamos cheios e Candy acabou de chegar precisando de um assento. Então, vamos lá. Apontei para o assento vazio na minha frente e disse, traga ela. Vou compartilhar. Vamos, Rob. Vamos lá. Você sabe que precisa ir trabalhar de qualquer maneira. Candy observou o jogo se desenrolando perto da caixa registradora e, quando me levantei para sair, tive que passar por ela. Ela me cumprimentou com um sorriso, dizendo, obrigada. Não mencione isso. Christie me coagiu. Ela me avisou que se eu não me movesse, ela iria mexer no meu café da manhã da próxima vez. Eu respondi. Isso marcou a primeira troca que tive com Candy. Até então, ela era apenas mais um rosto familiar para acenar entre os frequentadores.
Cerca de 6 meses se passaram, durante os quais Christie frequentemente me informava na minha chegada que eu tinha acabado de perder Candy, me levando a repreendê-la por não ter me alertado antes para que eu pudesse ir correndo. Alternativamente, ela mencionava que Candy tinha acabado de sair, elogiando sua aparência naquela manhã, ao que eu a acusava de me provocar. Uma vez ela comentou: Candy está sentada do outro lado? Uma parede dividindo o restaurante, e ela está sozinha. Esta pode ser sua chance. Olhando para o meu relógio, lamentei: droga, hora ruim. Estou atrasado e preciso ir trabalhar. É a história da minha vida. Outra oportunidade perdida. E então, uma manhã, levei as coisas a outro nível. Notei Jeff entrando, ainda usando o chapéu preto, carregando um presente embrulhado e um vaso com uma dúzia de rosas. Ele entregou o presente para Christie, que o levou para os fundos. Era amplamente sabido que Jeff era gay, mas ele nunca o exibia abertamente, então descartei a ideia de que ele estava se encontrando com seu amante para o café da manhã. Chamei Christie e dei um palpite. É aniversário da Candy hoje? Sim. E ela vai chegar a qualquer momento. Preciso de um favor seu. Quando eles terminarem de comer e pedirem a conta, diga a Candy que ela já foi paga. Diga a ela que um admirador secreto pagou o café da manhã dela. Eu acerto as contas com você quando eu chegar amanhã. Só não revele quem é o admirador secreto, ok? Ah, claro, eu posso fazer isso, vai ser divertido. No dia seguinte, Christie contou: quando Jeff pediu o ingresso para mim, eu informei que o admirador clandestino de Candy já tinha cuidado disso e me encarregado de transmitir um sincero desejo de aniversário para ela. Nesse ponto, Candy exclamou: um admirador secreto? Quem? E começou a escanear a sala. Lembrei-a da minha promessa de manter isso confidencial, observando que não seria segredo se ela soubesse. Mais tarde, quando Jeff se afastou para usar o banheiro, Candy implorou: vamos lá, me conte. Não vou deixá-lo saber que eu sei. Lamentavelmente, reiterei meu compromisso. Ela implorou: não faça isso comigo, Christie, eu só preciso descobrir. Eu simplesmente dei de ombros e mencionei outros clientes que precisavam de atenção antes de ir embora. Na ausência de Jeff, Candy examinou cada cliente homem tentando identificar seu benfeitor do café da manhã. Depois de uma breve pausa, propus: aqui vai outra ideia. Ocasionalmente, quando ela me visita, informo que ela quase perdeu o encontro com seu admirador, e se ela estiver presente quando eu estiver, discretamente alerto que seu admirador está por perto, mas nunca revele que sou eu. Você é perverso, Rob, não se faça de inocente, foi você quem deu início a essa coisa toda de que você acabou de perder sua namorada. Nos meses seguintes, Christie atendeu meus pedidos diligentemente. Sempre que eu entrava, Christie me informava que eu tinha acabado de perder Candy, que por sua vez foi informada por Christie que ela tinha acabado de me perder. Rob, você está realmente chegando até ela, Christie comentou uma vez, ela está até tentando me subornar. Em várias ocasiões eu me via no restaurante quando Candy estava presente. Christie sutilmente mencionava algo para ela enquanto enchia seu café ou colocava seu café da manhã diante dela, fazendo Candy olhar ao redor da sala. Eu sempre me certificava de não encontrar seu olhar quando ela o fazia. Por que eu não disse a Christie para informar Candy sobre mim quando eu a achava atraente e interessada em saber quem eu era? É porque eu era casado, e eu tinha certeza que minha esposa Mary Alice não aprovaria que eu perseguisse outra pessoa. Apesar do nosso relacionamento tenso, eu me sentia culpado por buscar a atenção de outra mulher. Nosso casamento estava instável há algum tempo. Com tudo que eu fazia parecendo chatear Mary Alice, eu até preenchia minha agenda com trabalho e compromissos voluntários para evitar ir para casa mais cedo. Nossa intimidade havia diminuído, e já fazia mais de 6 meses desde a última vez que estivemos juntos. Eu até pensei em pagar pela intimidade. Dalmari, uma ex-colega de classe que perdeu o marido no Iraque em uma dificuldade para sustentar os filhos, convidava homens para sua casa de vez em quando por dinheiro. Embora eu tenha considerado entrar em contato com ela, ela só aceitava clientes que conhecia e confiava, e eu estava prestes a contatá-la. Apesar do relacionamento tenso entre Mary Alice e eu não estava nem remotamente considerando um divórcio. No entanto,
se Mary Alice me pegasse perseguindo Candy, esse provavelmente seria o resultado. Um dia, no restaurante, notei Candy sentada sozinha. Por capricho, eu disse a Christie que eu pagaria a conta de Candy e que ela poderia informar Candy que seu admirador anônimo tinha cuidado disso. Eu observei enquanto Candy perguntava sobre sua conta, então escaneei o quarto antes de sair. Quando Christie me trouxe a conta de Candy, ela comentou: "Você é bem desonesto, Rob. Você vai se revelar para a pobre garota?" De jeito nenhum. Se ela descobrisse que era eu não poderia mais ser seu admirador secreto, poderia? Christie e eu continuamos jogando por mais um mês até que uma mudança significativa ocorreu. Dois eventos se desenrolaram em rápida sucessão. Primeiro, descobri a causa raiz da discórdia entre Mary Alice e eu. A empresa providenciou para que eu conduzisse uma visita no local a um de nossos clientes. Eu estava programado para partir na segunda-feira e retornar na quinta-feira. No domingo, arrumei minha mala e na segunda-feira de manhã informei Mary Alice que atualizaria sobre minhas acomodações assim que chegasse em Street Louis e fizesse o check-in em um hotel antes de ir para o trabalho. O plano era sair para o aeroporto às 13 horas, mas às 11 horas, Harry, meu chefe, me chamou em seu escritório e me instruiu a adiar a viagem por um dia. A equipe de engenharia acreditava ter criado uma solução para um dos problemas que eu deveria inspecionar no local, e Harry queria que eu tivesse a correção antes de prosseguir. Terminei o trabalho do dia no escritório e então fui para casa. Dada a recente falta de interesse de Mary Alice em meu paradeiro, não me incomodei em informá-la sobre a mudança de planos. Quando entrei em casa, imediatamente senti a situação. Os sons longos e tristes ecoando pelo ar eram inconfundivelmente de Mary Alice, indicando o que tinha acontecido e explicando seu recente distanciamento emocional. Surpreendentemente, não fiquei chocado com sua infidelidade, embora tenha sido inesperado. Depois de 16 anos vivendo juntos, nosso relacionamento, de fato, chegou ao fim e eu senti que não me importava. Apesar disso, a curiosidade me fez subir para o quarto. Mary Alice estava lá com Herbie Sampson, nosso vizinho. Eu discretamente assisti a essa cena antes de ir embora silenciosamente. Depois de passar a noite em um hotel, decidi procurar respostas no dia seguinte. Depois de pegar alguns documentos de trabalho do escritório, aproveitei a oportunidade para procurar informações sobre serviços investigativos nas páginas amarelas. Depois de entrar em contato com a ala Investigations e fornecer os detalhes necessários, bem como um número de cartão de crédito, segui para Street Louis. A solução proposta pelos engenheiros se mostrou eficaz, o que facilitou um pouco minha visita. Sozinho no meu quarto de hotel, tive tempo para contemplar minha situação atual. Ainda fiquei surpreso com minha falta de emoção intensa ao descobrir o envolvimento de Mary Alice com Herbie. Por meses, eu havia sentido uma perturbação em nosso relacionamento, atribuindo-a talvez à menopausa ou a um problema semelhante que ela poderia eventualmente superar. No entanto, não importava mais se ela superasse. O que importava era que eu não podia ignorar suas ações com Herbie. Agora, meu foco estava unicamente em determinar meu curso de ação. Nas noites de terça e quarta, lutei com o dilema, optando, no final das contas, pela inação. Bem, cheguei a algumas conclusões. Primeiro, reconheci que a intimidade com Mary Alice pertencia ao passado. Segundo, resolvi não desperdiçar fundos em um divórcio. Afinal, por que me incomodar? Mary Alice mantinha um padrão culinário decente, mantinha a limpeza em casa e garantia que eu sempre tivesse meias e roupas íntimas limpas. Como nossa vida íntima havia diminuído a nada, não houve perda nesse sentido. No ano passado, ela tinha funcionado essencialmente como empregada doméstica ou governanta, então não vi razão para alterar esse arranjo. Minha justificativa era manter esse status quo até que Mary Alice talvez iniciasse o processo de divórcio. Em preparação para tal eventualidade, planejei recrutar a Investigations para reunir informações incriminatórias sobre ela, mitigando assim qualquer dano potencial a mim. Por fim, resolvi visitar Dalmarie ao retornar para casa. Na quinta-feira, voltei para a casa da minha viagem, passei no escritório para atualizar Harry e depois fui para o meu próprio escritório. Liguei para Dalmarie, convidando-a para jantar naquela noite, o que ela aceitou ansiosamente. Prometendo buscá-la às 6,
Liguei para Mary Alice para informá-la de complicações inesperadas, atrasando meu retorno até sexta-feira. Eu quase consegui imaginá-la correndo para informar Herb, garantindo que eles tivessem mais uma noite juntos. O jantar com Dawn Antonius foi seguido por um convite para um clube para beber e dançar, que ela aceitou entusiasticamente. Bob, faz séculos que não vou dançar, adoraria, ela exclamou. Dawn Marie era deslumbrante e seria uma excelente esposa para alguém disposto a aceitar seus 3 filhos, de 7, 5 e 3 anos. Infelizmente, tais indivíduos pareciam escassos, exigindo não apenas uma mente aberta, mas também a capacidade de ignorar seus meios não convencionais de ganhar a vida. Dawn Marie não começou como uma mulher promíscua, mas depois que Hal não conseguiu retornar do Iraque, ela se viu em apuros financeiros. O dinheiro do seguro não durou muito, e o custo do cuidado infantil consumiria qualquer ganho do retorno ao trabalho. 6 meses após a morte de Hal, Charlie Prof sentiu que Dawn já havia lamentado o suficiente e a chamou para sair. Ela expressou seu desejo de sair, mas mencionou sua incapacidade de pagar uma babá. Charlie se ofereceu para cobrir o custo. Durante o encontro, Dawn revelou a extensão de suas dificuldades financeiras. Fazia mais de 1 ano que ela não tinha intimidade, e Charlie tirou vantagem da situação. Antes de ir embora, ele deu a Dawn uma nota de $100, que ela inicialmente recusou. No entanto, Charlie insistiu, dizendo, sim, você pode, pense no que você pode comprar para seus filhos com isso, e isso marcou o início do acordo deles. Passamos 3 horas no fosso, e depois eu a levei para um motel. Embora eu não possa falar por Dawn, eu me diverti muito. Gostei tanto que propus fazer disso uma atividade regular de quinta-feira, com o que ela concordou. Depois de deixá-la em casa, voltei para o motel e tive uma noite de sono tranquila. Na sexta-feira à tarde, sentei-me nos escritórios da 8A Investigations e ouvi enquanto eles me informavam sobre as atividades de Mary Alice enquanto eu estava em Street Louis. Na terça-feira à noite, Herb dormiu na minha casa. Mary Alice passou a quarta-feira à noite na casa de Herb e na quinta-feira à noite, Herb dormiu na minha casa. Arranjei para que alguns dos funcionários da 8A entrassem na casa e instalassem equipamentos de vigilância antes de voltar para minha amada esposa. Quando cheguei em casa, Mary Alice agiu como se não tivesse percebido que eu tinha saído. O fim de semana prosseguiu como de costume, exceto que me abstive de tentar iniciar intimidade com Mary Alice, algo que eu normalmente fazia. Eu ponderei se ela sequer notou minha falta de esforço. O segundo evento aconteceu quando fui inesperadamente avistado. Ocorreu na terça-feira seguinte ao meu retorno de Street Louis. Eu estava sentado em um restaurante aproveitando meu almoço quando Candy entrou. Nossos olhos se encontraram, e ela me cumprimentou com um sorriso radiante. Qual é a história? Eu ponderei enquanto ela se dirigia para minha mesa. Quando me levantei para puxar uma cadeira para ela, olhei ao redor e notei várias cabines e mesas desocupadas. Assim que ela se acomodou, ela comentou, como está meu admirador secreto hoje? Acho que sou apenas um admirador agora. Quem contou tudo? Ninguém, querida. Ao contrário dos estereótipos, ser loira não é sinônimo de ser desinformada. Sempre que Christie mencionava que meu admirador secreto estava presente, eu olhava ao redor e percebia que você era o denominador comum. Era um processo simples de dedução. Além disso, a última vez que você me levou para tomar café da manhã, eu por acaso dei uma olhada pela janela enquanto Christie lhe entregava a conta. Acho que isso marca o fim do meu joguinho. Talvez sim, talvez não. Há diversão, e há um tipo diferente de diversão. Antes que eu pudesse perguntar sobre suas intenções, Marta chegou para anotar o pedido de Candy. Depois que Marta foi embora, Candy mudou de assunto e disse, você já sabe que eu sou Candy, mas quem é você? Todas as garçonetes aqui se dirigem a você de forma diferente. Christie te chama de Rob, Tiffany te chama de Bob, Kitty te chama de Bob, e Marta te chama de Sr. Dalton. Eu prefiro Rob, mas sou conhecido por responder a Hey You. Hey You? Eu gosto disso. Então me diga, Hey You, o que você faz? Nós nos envolvemos em uma conversa casual pelos próximos 20 minutos enquanto comíamos, e então era hora de eu voltar ao trabalho. Enquanto eu me preparava para sair,
Candy enfiou a mão na bolsa, pegou um cartão e me entregou. Eu sempre tenho meu celular comigo. Me ligue. Logo. Sorri para ela e respondi, eu realmente adoraria. Sério que eu adoraria. Mas eu sou casado. Isso não faz de você todo ruim, apenas mais interessante. Me ligue. Saindo do restaurante, pensei. Se ela não se incomoda com meu estado civil, eu também não. Às 4 da tarde, decidi ligar para ela e convidá-la para jantar na quarta-feira, com o que ela concordou ansiosamente. Voltando para casa, informei Mary Alice que tinha que fazer uma viagem repentina para Street Louis no dia seguinte, retornando na sexta-feira. Sua única resposta foi um lembrete sobre a festa de aniversário da irmã no sábado. Embora eu não tivesse nenhuma viagem planejada, sugeriu que eu inventasse uma para pegar Mary Alice e Herbie no ato. Dadas as escapadas anteriores deles durante minha ausência, parecia provável que eles passariam a quarta ou quinta noite, ou talvez as duas, na minha casa novamente. Eu me diverti muito com Candy na quarta-feira à noite. Acompanhando-a até a porta, eu disse que realmente gostei e que gostaria de fazer isso de novo. Ela sorriu enquanto destrancava a porta e então me surpreendeu dizendo, isso ainda não acabou, ei você, e me puxando pela gravata para dentro do apartamento dela. Ela cumpriu as promessas sugeridas por sua aparência atraente. Depois de 3 horas de trabalho duro quando eu mal conseguia ficar de pé, Candy perguntou quando eu precisava ir para casa. Eu não vou. Vou viajar a trabalho hoje à noite, respondi. Ah! Tenho sorte. Espero que você não se importe em ser acordado por uma surpresa, ela disse com um sorriso travesso. Acho que eu poderia me acostumar com isso, eu respondi. De fato, ela me acordou com uma surpresa. Enquanto eu me vestia, Candy perguntou se eu ainda estaria viajando a negócios naquela noite. Infelizmente, voltarei em breve. Tenho um compromisso, expliquei. Tem alguém com quem eu deveria me preocupar, ela provocou. Não, são só negócios, eu assegurei a ela. Eu te verei novamente em breve, ela perguntou impacientemente. Que tal amanhã à noite, sugere. Por mim, tudo bem, ela concordou com um sorriso. No caminho para o trabalho, me perguntei por que estava abrindo mão da intimidade gratuita com Candy só para pagar Dawn por isso. E ainda assim, no fundo, eu sabia a resposta. Decidi me encontrar com Dawn, percebendo que o dinheiro era necessário para sustentar seus filhos. Ela estava me esperando, possivelmente rejeitando outras ofertas, então cancelar o encontro seria errado. Às 10 horas, liguei para e descobri que Herbie tinha passado as 2 noites comigo. Tudo foi capturado em filme. Durante o almoço, coletei seus relatórios, áudios e fitas de vídeo, e os escondi em um cofre. Embora eu tenha decidido não me divorciar, o conteúdo da caixa serviu como seguro caso Mary Alice decidisse ir embora e levar tudo com ela. Peguei Dawn às 6, e nós aproveitamos o jantar, fomos ao cinema, bebemos e dançamos no Black Mushroom. Mais tarde, no quarto do motel, Dawn se aninhou em mim e sussurrou, me dê um abraço, Bob, me abrace, me beije, e me deixe fingir que isso não é só um acordo. A maneira como ele expressou seus sentimentos me tocou e me mostrou a severidade da vida que ela teve que passar. Naquela noite, tentei mostrar a ela amor e ternura. Quando a acompanhei para casa, ela me beijou e perguntou, semana que vem? Respondendo ao seu beijo, assegurei-lhe minha presença e, ainda assim, no caminho de volta para o motel, não consegui me livrar da culpa. Dawn merecia um futuro melhor do que o que tinha, e minhas ações só pioraram suas dificuldades, fazendo-me sentir como se eu fosse apenas mais uma decepção em sua vida. Na sexta-feira, liguei para Mary Alice do meu local de trabalho para informá-la sobre meu retorno da viagem, mas mencionei que chegaria tarde em casa, pois Harry tinha me convidado para jantar e discutir minha visita com o cliente. Como esperado, ela não respondeu, o que não me surpreendeu. Mais tarde, peguei Candy, e saímos para jantar e dançar. Durante o trajeto de carro até o apartamento dela, Candy perguntou, o que está acontecendo com você, ei você? Sua esposa não está te entendendo? Acho que isso é exato no meu caso, ela certamente não me entendeu bem o suficiente para perceber que eu não reagiria gentilmente ao descobrir seu caso com nosso vizinho, respondi.
Quando você descobriu? Candy perguntou. 3 semanas atrás. Então eu sou apenas um meio de vingança? Ela questionou. De jeito nenhum. Mary Alice e eu não tínhamos intimidade há muito tempo, e sua traição com Herb me libertou para explorar minhas próprias opções. Até eu pegá-la, permaneci fiel, apesar do casamento fracassado. Qual foi a reação dela quando você a pegou? Ela não percebeu. Eles estavam ocupados demais para me ver, então eu me virei e fui embora. Então eu peguei você no momento perfeito. Sim, você pegou, e eu sou grato por isso. Tudo bem. Agora que você conhece minha história, qual é a sua? Por que uma mulher atraente que poderia ter qualquer homem que quisesse se sentou à mesa de um homem casado e essencialmente estendeu um convite? Eu estava tentando me atualizar e pensei em dar uma chance ao meu admirador secreto. Atualizar? Você está por aí há tempo suficiente para se lembrar de como eu era há 5 anos. Você deve saber que eu não consegui um encontro e não tinha vida amorosa naquela época. Depois de uma dieta rigorosa e trabalhando com um personal trainer, cheguei à forma que estou agora e tenho estado ocupado explorando minhas opções. Estou procurando por alguém especial. Poderia ser você, e você? Você é a pessoa certa? Aparentemente Mary Alice não pensou assim. A perda de uma mulher pode ser o ganho de outra. Até agora estou gostando do que vejo. A que horas você precisa estar em casa hoje à noite? Quando eu chegar lá. Ótimo. Espere chegar muito, muito tarde. Não cheguei em casa até às 3 da manhã e Mary Alice não acordou quando me deitei na cama. Sábado provou ser um dia agitado para mim, enquanto eu me esforçava para encarar o trabalho do quintal. Depois de cortar a grama e arrancar diligentemente as ervas daninhas dos canteiros de flores, Herb se inclinou sobre a cerca e me cumprimentou. Ei, Rob, já faz um tempo. Como você tem estado? Ocupado, 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 Herb. Fazer malabarismos com o trabalho e manter tudo em dia por aqui me deixa com pouco tempo livre. Venha tomar uma cerveja. Eu adoraria, mas preciso terminar isso antes que Mary Alice e eu vamos para a casa da mãe dela para o aniversário da irmã dela. Além disso, não pude deixar de pensar que uma cerveja poderia me dar coragem para lhe dar um pedaço da minha mente. Bem, a oferta está de pé se você encontrar um momento, ele disse antes de recuar para sua garagem. Eu não pude deixar de me perguntar o que Mary Alice viu nele. Talvez fosse um caso de farinha do mesmo saco. Afinal, ele se divorciou por traição. Talvez eles se dessem bem porque ele era um traidor e ela tinha inclinações semelhantes. Eu afastei o pensamento e retornei ao meu casamento. A festa de aniversário de Angela foi frequentada principalmente pela família. Eu sempre tive um bom relacionamento com os parentes de Mary Alice. Eles eram todos amigáveis e pareciam me ter em boa conta. Enquanto estava no pátio dos fundos olhando as estrelas, Angela se juntou a mim. Depois de um breve silêncio, ela abordou o assunto. O que está acontecendo entre você e Mary Alice? O que você quer dizer? Vamos, Rob, vocês dois parecem distantes, como se estivessem em planetas diferentes. Percebendo que eu não era o único a sentir a desconexão com Mary Alice, ponderei minha resposta antes de dizer, não tenho certeza, Ange. Pode ser meu trabalho. Tenho trabalhado muitas horas ultimamente e talvez Mary Alice se sinta negligenciada. Mas não há muito que eu possa fazer sobre isso. As contas precisam ser pagas. Talvez você devesse encontrar uma maneira de passar mais tempo com ela. Quase ri disso. Encontre uma maneira de passar mais tempo com ela. Eu estava desesperadamente procurando maneiras de me manter longe dela. Mary Alice estava de bom humor no caminho para casa e quando chegamos e nos preparamos para dormir, Mary Alice disse, Rob, querido, faz um tempo que não fazemos amor. Você está afim? Eu não estava particularmente interessada, mas recusar não parecia natural. Então pensei, por que não? Ela estava me rejeitando há meses. Eu quase disse, se você estiver se sentindo brincalhona, vá ver Herb. Mas eu me segurei e simplesmente respondi, não, obrigada Mary Alice, não estou no clima. Notei uma leve sombra cruzar seu rosto.
Mas ela não disse nada. Ela apenas vestiu sua camisola, deitou-se na cama e apagou o abajur do seu lado. Durante o café da manhã, Mary Alice continuou olhando para mim até que finalmente pousou sua xícara de café e perguntou: "Por que você não quis ter intimidade comigo ontem à noite?" Meu pensamento imediato foi: porque eu não quero o que Herbie tinha. Mas eu respondi: já faz mais de 6 meses desde a última vez. Eu tentei, mas tudo o que recebi foram desculpas. Dores de cabeça, dores nas costas, o que você quiser. E eu suportei a abstinência. Cheguei a um ponto em que não sinto mais falta e, francamente, não queria me envolver com você apenas para passar por mais 6 meses de abstinência. Isso não é normal, Rob. Os homens sempre querem intimidade. Você está encontrando isso em outro lugar? Coincidentemente, Mary Alice, é exatamente isso que eu tenho me perguntado sobre você. Eu tenho ponderado se sua falta de interesse em intimidade é porque você tem um amante, talvez um vizinho, alguém por perto para suprir suas necessidades enquanto eu estou trabalhando incansavelmente para pagar esta casa que você insistiu e tudo mais que você desejou. A expressão dela empalideceu com minhas palavras e ela retrucou: isso é absurdo. Sim, parece rebuscado, não é? Levantei-me da mesa, enchi meu café e fui para a garagem para trabalhar no carro. Passei o dia cuidando de tarefas domésticas, jantei bem quieto e depois assisti TV até umas 10. Mary Alice já estava dormindo quando finalmente entrei no quarto. Durante o mês seguinte, morei ao lado de Mary Alice, passei todas as quintas-feiras à noite com Dalmarie e saí com Candy 2 ou 3 vezes por semana. Quanto mais tempo eu passava com Candy e a conhecia, mais eu me lembrava da noite em que ela mencionou que estava procurando alguém para ficar e perguntou se eu me encaixava no perfil. Conforme eu aprendia mais sobre ela, eu a considerava cada vez mais como a única, uma guardiã. Comecei a contemplar seriamente terminar as coisas com Mary Alice e focar minha atenção em Candy. Uma quarta-feira à noite, depois que Candy e eu nos esforçamos, perguntei se ela tinha feito algum progresso em encontrar sua guardiã. Na verdade, eu tenho. Só estou esperando ele fazer um movimento. Estou no caminho? Vocês, homens, podem ser tão alheios às vezes. Por que você diz isso? Porque meu guardião está deitado na minha cama agora mesmo. Ah. Sim, você. Oh. O que te dá a impressão de que eu sou um bom partido? Bem, apesar de nossa cidade ter crescido 3 vezes na década, para nós, moradores locais, ela ainda parece pequena e a fofoca se espalha como fogo. Ouvi falar muito sobre você. Minha prima, que trabalha ao seu lado, canta seus louvores sem parar, dizendo que você é uma trabalhadora dedicada e respeitada pelos superiores. Então tem essa garota da minha época de escola que também está envolvida na instituição de caridade para a qual você é voluntário. Ela tem uma queda por você, a propósito. Tem uma rede de pessoas que o conhecem, e todas elas atestam sua autenticidade. Algumas até sabem sobre os problemas com sua esposa, mas admiram como você persevera. Então, tem uma boa imagem do tipo de homem que você é. E como bônus, ouvi dizer que você é fantástico na cama. Não estou totalmente esclarecida sobre a etiqueta aqui. Posso fazer a pergunta agora ou preciso esperar até que meu divórcio seja finalizado? Acho que seria sensato aceitar sua proposta, mostrar nosso comprometimento no quarto e manter nossos planos em segredo até que seu divórcio seja resolvido, ela sugeriu selando o acordo com um compromisso próprio. Mary Alice ficou chocada quando lhe entreguei os papéis do divórcio. Não entendo, Rob. Por que você está fazendo isso comigo? Com a gente? Não existe nós. Mary Alice, é só você e Herbie, oh meu Deus, você sabe disso. Sim, Mary Alice, eu sei. E eu tenho áudio, vídeo e relatórios de detetives particulares confirmando isso. Não se incomode com desculpas como, não é o que você pensa, ou eu posso explicar, ou ele não significa nada para mim, porque nada disso importa. Como começou, por que começou e quanto tempo durou não significa nada para mim. A única coisa que importa é o que eu vi com meus próprios olhos quando cheguei em casa uma noite quando vocês pensaram que eu estava viajando. Tudo o que importa é o tempo que passei em pé na porta do quarto observando vocês trapacearem.
Vocês estavam tão absortos nisso que nenhum de vocês nem notou minha presença. Há um lado positivo. Agora você pode passar todo o seu tempo com Herb, embora em termos de proximidade com ele seja improvável que seja muito útil no futuro próximo. Eu vim para contar a ele as boas novas, e temo que me empolguei um pouco quando acertei algumas vezes. 9 vezes provavelmente seria demais. Olhei para meus sapatos e disse, eu estraguei o brilho também. Ei, talvez você possa ir até ele e tentar resolver as coisas, talvez você possa fazer isso enquanto eu arrumo minhas coisas. Deixei a parada na sala de estar e fui até o porão pegar minhas malas. Ela pressionou minhas mãos em sua barriga impressionante, e senti o bebê se contorcer. Sabíamos que era um menino porque fizemos um ultrassom. De manhã, quando Dom, sim, era Dom, estava preparando o café da manhã e preparando as crianças para a escola, eu a observei agitada na cozinha e me perguntei como eu tinha acabado onde estava. Tudo começou numa quinta-feira em um TGI Fridays em Colorado Springs. Eu estava lá visitando um cliente quando ele gentilmente se ofereceu para me levar para almoçar. Isso foi apenas uma semana após o lamentável incidente 3 dias após a minha entrega dos papéis do divórcio para Mary Alice. Marv e eu ocupamos uma mesa na janela, e foi então que notei uma caminhonete reconhecível entrando no estacionamento do Daisin do outro lado da rua. Seu motorista estava absorto em uma ligação telefônica, passando por nosso escritório antes de estacionar ao lado de um Lexus familiar. Marv perguntou sobre minha distração, ao que respondi, sem tirar os olhos dos dois veículos. Estou incerto, Marv, mas parece que meus planos de casamento estão prestes a virar história. A porta do Lexus se abriu, e Candy saiu, indo em direção à entrada da unidade em frente à qual havia estacionado. Após destrancar a porta, ela entrou. Logo atrás, o homem da caminhonete se juntou a ela quando a porta fechou. Este chapéu preto inconfundivelmente reconhecível indicava sua presença. Parecia que Jeff não era gay, como todos presumiam. O motivo da presença deles em Colorado Springs não era um mistério. Candy havia mencionado anteriormente como a notícia se espalhou rápido em Castle Rock, sua cidade natal. Então lá estava eu, observando da janela. Mary Alice era uma coisa do passado, e Candy logo a seguiria. Eu estava me sentindo desanimado depois do trabalho naquela noite, desejando nada mais do que afogar minhas mágoas em álcool. No entanto, eu tinha meu encontro regular com Dalmarie. Deixe-me esclarecer. Se qualquer outra pessoa além de Jeff tivesse entrado naquele quarto de motel com Candy, o casamento ainda estaria marcado. Afinal, eu ainda era legalmente casado com Mary Alice, e Candy era solteira. As ações passadas dela não eram da minha conta. Poderíamos ter discutido, mas isso não teria atrapalhado nossos planos. Além disso, eu não podia guardar ressentimento em relação a ela enquanto ainda estava envolvido com Dawn. No entanto, a visão daquele chapéu preto mudou tudo. O destino de Candy estava selado. Eu não estava realmente afim quando peguei Dawn, mas como ela tinha passado a depender de nossos encontros de quinta-feira, imaginei que ela provavelmente tinha recusado outros planos esperando que eu estivesse lá. Então, fiz questão de chegar na hora. No meio do jantar, Dawn largou o garfo e perguntou, o que houve, Bob? Essa pobre garota já tinha problemas suficientes, e ela definitivamente não precisava me ouvir reclamar. Mas eu estava me sentindo mal, o clima estava bom, e eu disse, minha vida é uma droga. Então contei a ela sobre meu último ano com Mary Alice e tudo o que aconteceu. Contei a ela sobre Candy e o que aconteceu lá. Dawn me surpreendeu dizendo, eu pensei que todo mundo sabia que Jeff era bissexual. A maioria das pessoas que conhecem Jeff e Candy suspeitavam do que você descobriu. Como você sabe disso? Você só se mudou para cá e se juntou a nós no último ano, então você não estava realmente por dentro. Eu nasci e fui criada aqui, Bob. Em uma cidade pequena, você não pode esconder muita coisa. Ela sinalizou para a garçonete e pediu uma bolsa para cachorro. Percebendo minha expressão confusa, ela explicou, você não vai comer de qualquer jeito, então vamos sair daqui. Para onde estamos indo? Perguntei. Para minha casa, ela respondeu. Por quê? Porque não tem sentido ir para o motel. Seu coração não está nele,
e você não deveria ficar sozinha esta noite. Vou te levar para casa comigo. Nós nos sentaremos à mesa da minha cozinha, beberemos e compartilharemos nossas histórias tristes. Na manhã seguinte, acordei no sofá de Dawn. O barulho da cozinha dela me despertou. Quando me sentei, vislumbrei alguém saindo correndo da sala. Um momento depois, um garotinho entrou e se aproximou de mim, dizendo: "Mamãe disse que precisávamos te animar." Ele me entregou uma boneca e perguntou: "Você gostaria de brincar com meu G.I. Joe?" Olhei para a boneca, tentando descobrir como alguém brincaria com um G.I. Joe quando uma menina entrou na sala carregando uma bandeja. Ela trouxe para mim e estendeu. Na bandeja, havia uma xícara de café, uma colher, um açucareiro e uma pequena jarra de creme. Ela me entregou a bandeja e disse: "Mamãe disse que o café da manhã estará pronto em 10 minutos." Ela ficou ali me observando enquanto eu adicionava creme e açúcar ao café e tomava um gole. Então ela disse: "Meu nome é Darla e tenho quase 7 anos." "Esse é Jeffrey," ela disse, apontando para o garotinho. "Ele tem apenas 5 anos e ainda não pode ir para a escola." Ela me observou bebericando meu café e então disse: "Vou ficar na 2ª série." Antes que eu pudesse responder, Dawn entrou na sala e perguntou como eu gostava dos meus ovos. Levantei-me, segui-a até a cozinha e sentei-me à mesa. Enquanto tomava meu café e observava Dawn cozinhar, pensei na noite anterior. Nós tínhamos nos sentado na cozinha bebendo cerveja e relembrando o ensino médio e como nossas vidas tinham se tornado desde então. Quando me levantei para ir embora, ela me disse que eu tinha bebido muita cerveja e insistiu para que eu ficasse, dizendo: "Você não quer ficar sozinha esta noite de qualquer maneira." Ela fez uma cama para mim no sofá e prometeu me acordar a tempo para o trabalho. Agora, enquanto ela estava fritando ovos, ela se virou para mim e perguntou: "Por que você está me olhando desse jeito?" "Só estou tentando descobrir por que um cara ainda não te agarrou. Você acabou de conhecer 2 dos motivos na sala de estar e o terceiro ainda está dormindo. Você sabe qual é o quarto? Para encontrar um homem, eu teria que me mudar para outra cidade, uma onde ninguém conhecesse minha reputação, e mesmo assim seria incerto. Poucos caras querem se casar com uma família grande." Eu me vi incapaz de argumentar porque no fundo eu sabia que ela estava certa, o que era lamentável. Ela possuía uma aparência impressionante, inteligência, com base no que eu tinha observado de seus filhos até agora, ela estava se destacando como mãe. Do nada, eu soltei: "Onde você gostaria de jantar hoje à noite?" "O quê?" "Sinto muito, Bob, mas não posso arranjar uma babá em tão pouco tempo." "Quem disse alguma coisa sobre precisar de uma babá?" "Eu quis dizer que todos nós vamos juntos." Ela pareceu surpresa e eu continuei: "Eu sei." "Que tal o Chunky Cheeses? As crianças iriam gostar e já faz um tempo que não como pizza." "Você está falando sério?" "Absolutamente." Por volta das 10 da manhã, Candy me ligou no trabalho, curiosa sobre nossos planos para a noite. Peguei o caminho mais fácil. "Acho que não vou te ver de novo, Candy. Há uma chance de Mary Alice e eu nos reconciliarmos ou pelo menos tentarmos." "Você está brincando. Você vai trazer essa mulher de virtude fácil de volta para a sua vida?" "Adeus, Candy." Naquela noite, levei Dawn e as crianças para passear e nos divertimos muito. No domingo, fomos fazer um piquenique. Depois de colocar Darla, Jeffrey e a pequena Beck para dormir na noite de domingo, perguntei sobre os negócios de Dawn. "Quanto você ganha semanalmente com seus visitantes homens?" "Uau, Rob, isso não é da sua conta e, francamente, estou surpreso que você faça uma pergunta tão grosseira." "É problema meu, Dawn. Pretendo tornar nosso relacionamento exclusivo e preciso saber o que isso implicará financeiramente." "Por que você quer fazer isso?" "Algumas razões. Primeiro, pretendo continuar a vê-lo e, segundo, algum dia seus filhos podem ouvir rumores na escola se você continuar a ver outros homens. Como você disse, esta cidade é pequena. Sua presença ainda vai agitar fofocas. Não se todos acreditarem que você tem um parceiro comprometido agora e tiver cessado suas atividades anteriores. Se eu for o único homem que eles virem visitando, eles vão presumir que você está comprometido."
Você está falando sério sobre isso? Absolutamente. Eu costumo receber 2 ou 3, como você disse, cavalheiros visitantes e recebo 200 de cada um deles. O seguro cobriu a casa quando Hal não voltou, então eu só preciso de cerca de 1.600 por mês para cobrir minhas despesas e necessidades. Eu poderia ver mais, mas escolho não ver. Tudo que eu quero é o suficiente para sustentar meus filhos. Eu te darei 2.000 por mês por exclusividade. Ainda não entendi por que você faria isso. É bem simples. Prefiro me envolver em intimidade pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Agora que Mary Alice e Candy não estão mais na minha vida, preciso de uma válvula de escape. Não estou interessado na cena do bar, onde frequentemente erro mais do que acerto, nem quero retornar à cena do namoro e passar 3 ou 4 semanas tentando progredir com uma garota sem muito sucesso. Além disso, financeiramente, eu poderia facilmente gastar tanto tempo choramingando e jantando com quem quer que eu esteja perseguindo. É uma situação mutuamente benéfica para ambas as partes. Dom ponderou minha proposta por 1 minuto ou mais antes de responder. Tenho algumas regras. Nada de festas do pijama e nunca me envolvo em nada na casa quando as crianças estão por perto. E se tivermos festas do pijama na minha casa e eu cobrir o custo de uma babá? Talvez ocasionalmente, mas não gosto de ficar longe dos meus filhos por muito tempo. Nos 6 meses seguintes, Dawn e eu saíamos juntos 2, 3 ou 4 vezes por semana, e talvez uma vez a cada 2 semanas, ela ficava na minha casa. Normalmente, nas noites de sexta-feira ou fins de semana, eu levava Dawn e seus filhos para algum lugar. No final do primeiro mês, as crianças estavam me chamando de tio Rob. Dawn significava muito mais para mim do que apenas uma parceira. Muito, muito mais. Uma manhã, depois que ela passou a noite comigo, sentei-me na cama, observando sua forma pacífica enquanto ela dormia. Mais uma vez, não pude deixar de lamentar o fato de que os homens lutavam para enxergar além de ela ter uma família pré-existente e um passado um tanto questionável. Ela tinha todas as qualidades para ser uma esposa excepcional para alguém. Ela era inteligente, espirituosa, possuía um ótimo senso de humor e era uma cozinheira excepcional. Além disso, ela era atraente e incrível na cama. Quando ela acordou e me pegou olhando para ela, ela estendeu a mão, me puxou para baixo, e nós nos aconchegamos, voltando a dormir. Dado que Dawn e Candy tinham me informado sobre a natureza de cidade pequena do nosso entorno, era inevitável que Candy eventualmente descobrisse o tempo que passei com Dawn. Notícias de nossos jantares, passeios e atividades de fim de semana com Dawn e seus filhos inevitavelmente chegariam a Candy. Apesar disso, continuei tomando café da manhã e almoçando no restaurante, programando meu café da manhã cedo para evitar encontrar Candy, que normalmente chegava por volta das 9. Então não foi nenhuma surpresa quando uma manhã Candy se juntou a mim na mesa. "Como você está, e você?" ela perguntou. "Bem, Candy. E você?" "Eu tenho meus dias bons e meus dias ruins." "Como vão as coisas entre você e Mary Alice?" "Não estão." "Ouvi dizer que você tem passado muito tempo com Dawn Mettler." "Sim, tenho visto ela com frequência." "Por que você não entrou em contato comigo?" "Não tem sentido." "Por que não?" "Eu pensei que tínhamos algo bom acontecendo." "O que aconteceu?" "O que aconteceu foi um almoço com Mar Baxter." "Não entendo." "Almocei com Marvin um TGI Fridays em Colorado Springs." Era bem do outro lado da rua do Days Inn. Você podia até ver o estacionamento do Days Inn da nossa mesa. A expressão de Candy empalideceu um pouco, e então ela disse, "Que bom ver você, Rob", antes de se levantar e sair do restaurante. O processo de divórcio de Mary Alice deveria ter sido rápido, mas ela continuou obstruindo por algum motivo. Eu não tinha me comunicado com ela desde o dia em que entreguei os papéis do divórcio, apesar de suas tentativas persistentes de entrar em contato comigo toda semana. Por fim, meu advogado aconselhou que nos encontrássemos com Mary Alice e seu advogado. Eu concordei e o instruí a marcar o encontro. Como se viu, Mary Alice queria um tempo a sós para falar comigo. Eu consenti, e ambos os advogados saíram da sala. "O que está pensando, Mary Alice?"
Quero você de volta para casa, onde você pertence. Reconheço meu erro, um erro significativo, mas Herb não significou nada para mim. Foi um lapso momentâneo, Rob, um erro de julgamento, mas foi só isso. Ocorreu durante um período de dúvida em que me senti velho e pouco atraente. Eu te amo, Rob, e sinto muito pelo meu comportamento naquela época. Eu vou compensar você, eu prometo. Eu te amo, e quero que a gente fique junto de novo. Mary Alice, não temos chance. Não consigo apagar da minha memória como vi você me traindo com Herb, especialmente quando você persistentemente pediu por isso. Se eu não tivesse testemunhado, talvez as coisas tivessem sido diferentes, mas infelizmente, eu vi. Aqui está meu plano, Mary Alice. Pedi o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis, não infidelidade. Fiz isso por respeito à sua família. Eles não precisam saber sobre suas ações. Se você continuar a resistir ao divórcio, eu o cancelarei temporariamente, e então entrarei com uma ação contra você novamente, citando adultério, e garantirei que todos em sua família e em seu círculo social vejam as evidências que tenho sobre você e Herb. Acabou, Mary Alice, e você é quem pôs um fim nisso. Agora você tem que aceitar. Mary Alice retirou todas as objeções, e o divórcio ocorreu conforme o planejado. Depois de finalizar o divórcio, levei Dawn para beber e dançar naquela noite. Depois de 1 hora no salão, ela se levantou para usar o banheiro. Enquanto ela se afastava, notei todos os olhares masculinos na sala seguindo-a, e sorri para mim mesmo, pensando, ela é minha, meninos. Mas então me ocorreu. Ela realmente era minha. E eu percebi enquanto a observava retornar à mesa que mais cedo ou mais tarde algum cara veria e decidiria que ela valia a pena perseguir, família pronta ou não. Nós voltamos para minha casa depois, fizemos amor 2 vezes, e então eu a deixei em casa. Quando a deixei, mencionei, prepare as crianças para o Chunky Cheese hoje à noite, tudo bem? Claro. Elas sempre gostam de ir lá, ela respondeu. Estávamos sentados em uma cabine, as crianças brincando por perto, quando abordei o assunto com Dawn. Quero mudar nosso acordo. Ah? Como assim? Ela perguntou. Não quero mais pagar 2.000 por mês, eu disse claramente. O sorriso dela desapareceu e ela respondeu, eu entendo. Não, você não entende, eu esclareci, deslizando uma pequena caixa de veludo pela mesa para ela. Em vez dos pagamentos mensais, eu quero que você tenha tudo o que eu tenho. Lágrimas encheram seus olhos quando ela abriu a caixa e viu o anel. Oh meu Deus, ela exclamou, tomada pela emoção. Não vou fingir que foi tranquilo. Embora Dawn estivesse me vendo exclusivamente há meses, seus cavalheiros visitantes ainda persistiam, abordando-a sempre que a viam do lado de fora da casa. Ela permaneceu cortês ao rejeitá-los, sem saber quanto tempo nosso arranjo duraria e não querendo alienar sua base de fãs. As ligações cessaram depois que nos casamos, mas aqueles que a conheciam anteriormente ainda a abordavam em público. Eu sabia que isso era provável quando me casei com ela, e Dawn também. Ela me pediu para confiar nela para lidar com isso. Nem sempre foi fácil, mas acho que esse é o preço que pago por estar com Dawn, e devo dizer que ela vale cada pedacinho disso e muito mais. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!